Muito bem-vindos, amigos, colegas, aos tantos que buscam compreender e estudar acerca do perdão. Nós tivemos então a oportunidade, a feliz oportunidade, eu diria, para ter podido então descrever acerca desta visão, a visão acerca do perdão numa perspectiva de autodesenvolvimento. Então nós vamos ver na prática que o perdão, ele, para a sua sustentabilidade, para a sua efetivação, para que de fato nós consigamos realizá-lo, nós teremos que realizar algo em nós mesmos. Então, na base do perdão está o autoconhecimento. O autoconhecimento, aquele enunciado já de Sócrates, conheça-te a ti mesmo. O enunciado de Jesus, busca-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Quantas vezes eu devo perdoar? Pergunta Pedro, discípulo de Jesus. Tudo aquilo que nós ouvimos das tradições, então, cristãs, e que na prática nunca nos foi ensinado ou proposto uma linha de raciocínio racional, baseado na racionalidade, para nós, então, desenvolvermos esta autopercepção. Então, seguindo aqui no estudo deste capítulo, as bases para o perdão, da página 31, então, do nosso livro. Vamos imaginar tratar-se de degraus, pequenos degraus a serem galgados no dia a dia, cada qual consigo mesmo e em si mesmo. Nós estamos estudando o tema do perdão em grupos, eventualmente, mas in loco, cada um em si mesmo é que terá que desenvolver este conteúdo e a sua prática para a efetivação, então, do perdão em si. Pequenos degraus a serem galgados no dia a dia. Então, sugere que nós realizemos esta tarefa de forma sistêmica, sistemática, no nosso dia a dia e não pontualmente num momento, não é? Nas férias, quando eu me aposentar, num lugar bem bacana, no mar, não é? Na praia. Não, é no dia a dia, onde quer que estejamos vivendo as questões vividas por cada um de nós. Cada qual consigo. Quer dizer, então não é algo com alguém, é algo comigo, é algo em mim. O predicado do perdão, ele vai acontecer no âmago. E para a nossa felicidade, nós dispomos de todo o embasamento da apometria, que nos fundamenta para tecnologias, não é? A exemplo de uma despolarização, a exemplo de um acesso a um registro de uma personalidade que tenha vivido um quadro, então, que pudesse sugerir mágoa, vingança, melindres, desafetos e tudo mais. Perdoar a si mesmo, acima de tudo, é que vai representar o desafio e degrau maior no plano da consciência pessoal. Então vejamos que o perdão, assim como ele deve ser desenvolvido, praticado, consolidado, construído, no meu âmago, no seu âmago, cada qual realizando esse trabalho em si mesmo,
Perdoar significa desenvolver algo em mim. É muito diferente da nossa tradição cultural de que o perdão está associado a alguém. Pedir perdão, dar perdão, perdoar. É um simbolismo quando nós nos referimos para o meio externo, para alguém. Em essência, se nós nos magoarmos, se nós nos magoamos, implícito está a necessidade do perdão, até que nós não mais nos magoemos. Por isso trata-se de um desenvolvimento. Perdoar a si mesmo, acima de tudo, é que vai representar o desafio. Então, o desafio está em nós superarmos algo no âmbito comportamental em nós mesmos. Nós nos diferenciarmos. Eu sou assim. Nós somos assim até o momento que nós compreendermos que nós podemos ser diferentes, que nós devemos ser diferentes. E isso está representado na possibilidade de expansão da nossa consciência. Então, quando nós expandimos a nossa consciência, nós geramos uma autodiferenciação em nós mesmos. Nós mudamos, nós realizamos uma mudança comportamental. E para esta mudança comportamental, nós temos que realizar esta autoidentificação, representado pelo autoconhecimento. Quando houver uma determinação, um querer ser diferente, então é que começa tão somente o processo da expansão da consciência. Então, na base para o perdão, nós vamos associá-lo com expansão de consciência. De todos os sentimentos em nós, em cada pessoa, estão sentimentos e lembranças que nos causaram e causam desconforto ao longo do tempo. O desconforto é indicativo para a necessidade de perdão. Então, um parágrafo em negrito é muito apropriado para a nossa realidade enquanto reencarnação, por exemplo, onde o nosso processo atual de evolução, ele passou e passa por toda a sorte de vicissitudes, de dificuldades de doenças, dificuldades de alimentos, dificuldades de temperatura, dificuldades climáticas. Desculpe. Então, na medida em que nós fomos reencarnando, vivendo uma existência, registrando sentimentos desconfortáveis, traumas, medos, violência praticada, violência sofrida, tudo isto, de alguma maneira, passa a fazer parte do nosso patrimônio existencial, o qual, de um modo geral, ele vai exigir que nós perdoemos. Significa que nós desbloqueemos, que nós liberemos o fluxo vital, que nós liberemos para uma ação divina em nós, e desta maneira, isto então que vai representar as questões em pauta relativa ao perdão. Quem ofende alguém, quem comete delitos contra qualquer pessoa, quem pratica algo negativo de qualquer natureza, na prática demonstra ainda não ter compreendido acerca do seu papel no âmbito do desenvolvimento humano. Logo, o perdão cumprirá com esta tarefa. Vejamos
que na base para o perdão está o autodesenvolvimento. Mas que tipo de desenvolvimento? O desenvolvimento para as questões da ética e da moral. As questões dos valores morais que tanto são apregoados, que tanto estão pontualmente e amplamente representados pelo Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, ele essencialmente ele vai se focar na parte moral. Esta parte moral, então, que está na base para que aconteça, para que possa vir a acontecer o perdão. Boas reflexões, um abraço fraterno a cada um, a todos e até o nosso próximo encontro.